Para você ficar por dentro de tudo que acontece no Timão, inscreva-se no canal, deixa teu like também e bora, vamos atualizar tudo, porque ó, gente, começando pela patrocinadora, era uma preocupação, a Esportes da Sorte conseguiu através de uma liminar, e com isso o Corinthians fica um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos com essa autorização provisória que obteve a Esportes da Sorte. Ela conseguiu uma liminar após uma decisão do juiz Renato Coelho Borelli, da 4ª Vara Federal Cível, e agora a Esportes da Sorte aguarda a publicação da portaria do Diário Oficial da União e que tem a sua inclusão nessas bets autorizadas pelo governo federal, 14 grupos até agora, né, que conseguiram a liberação através da Secretaria de Prêmios e Apostas Esportivas do Ministério da Fazenda. Ela tinha sido impedida, né, de operar por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, do ministro André Mendonça, por conta da autorização vinculada com a Loterj, a Loteria Estadual. Agora, através de uma vara federal, a Esportes da Sorte consegue uma liminar para ter essa liberação, pelo menos de forma provisória. E até esse período, né, provisório, a Esportes da Sorte pretende conseguir todo o restante, né, da autorização. E, enfim, entrar na lista do governo federal, que é o que vale, é o que precisa nesse momento. A nota disse aqui, a Esportes da Sorte, que ela está autorizada a operar, que a decisão corrobora que a empresa, desde o início, cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação em suas respectivas portarias. Reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor, o jogo responsável e tudo mais. Mas eles afirmam também que já realizaram o pagamento da outorga, né, que é aquele pagamento que necessita ser feito, né, de 30 milhões de reais. Eles confirmam que já fizeram esse pagamento. E que também o site estará em breve em transição para o novo domínio. Todas as bets, a partir de agora, autorizadas, elas precisam terminar, né, com aquele finalzinho .bet.br. Então, todas as casas de apostas agora, elas terminam com .bet.br. Então, dessa maneira aí, a empresa afirma, né, que está dentro de todas as normativas, de todas as regulações, e agora está esperando só a autorização oficial. Mas conseguiu uma liminar para operar no Brasil, e isso garante que a Esportes da Sorte consiga exibir a sua marca não só no Corinthians, no Grêmio, no Ceará, no Bahia, no Atlético Paranaense, dos quais, né, ela patrocina aqui no Brasil. E no caso o Corinthians ainda é uma parceira gigantesca aí no contrato do Memphis, na compra do Hugo Souza e também com um valor considerável anual aí nesse contrato master com o Corinthians. Vamos seguir porque o Corinthians inscreveu jogadores para o começo do Campeonato Paulista. E já tem uma ausência que provavelmente é por uma questão técnica. Do centroavante Pedro Raul. O Pedro Raul não está nessa lista inicial enviada à Federação Paulista de Futebol por opção do técnico Ramon Dias. O Pedro Raul, que recebeu algumas sondagens, algumas propostas até, decidiu permanecer, tinha uma informação de que ele queria dar a volta por cima, mas não vai ser no Paulistão, pelo menos nesse começo, que ele vai receber oportunidades. Então, vale lembrar, né, que o Héctor Hernandes ele está recuperado e está à disposição e está inscrito. Então, ele aparece como uma primeira alternativa para o setor, para o comando de ataque, né, ao Yuri Alberto, ao Memphis Depay. É ele que vai receber mais chances nesse começo e não o Pedro Raul. Outras ausências, por exemplo, o Giovani não vai ficar, né? O Giovani deu uma forçadinha lá, né, que não queria renovar o contrato, o Corinthians então decidiu não utilizá-lo, ele se reapresentou, mas não foi inscrito porque não está mais nos planos. O volante Maicon ainda tem uma questão a ser definida aí com o Shakhtar Donetsk, né, uma questão um pouco mais burocrática, porque documentação que vem de fora, afirmar esse novo contrato de empréstimo, que já está tudo acertado, para que ele fique mais uma temporada no Timão. Resolvendo isso, ele será inscrito. O Corinthians tem até o dia 11 de fevereiro para inscrever os demais, né? Então, por enquanto, ele manda essa primeira lista, uma lista de 23 atletas, do total de 30, ou seja, tem um gap aí de 7 jogadores que podem ainda ser acrescidos, né, digamos assim. O Maicon provavelmente vai entrar nessa lista posteriormente. E o Kaká, ele ainda não foi, só que o Kaká tem um novo contrato, né? Vocês viram? O Corinthians não é que renovou, né? Firmou um novo contrato mesmo, porque ele estava emprestado do Tokushima Vortis, assinou um contrato de 4 temporadas, comprou o jogador, 90% dele, e esse novo contrato ele foi enviado para a Federação Paulista, mas não apareceu no bid ainda. Ele pode aparecer no bid até nessa terça-feira, e aí ele estaria regularizado para jogar na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Se ele não aparecer no bid, aí teremos um problema. Aí ele não está à disposição para a estreia, só para a sequência. Mas o Kaká vai ser inscrito também, se não for agora regularizado na terça-feira, na próxima rodada, com certeza. O Corinthians encara o Velo Clube, domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Esse primeiro jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista. Desses 23 atletas, aí falei, né, dos que não estiveram, né, o Kaká, o Maicon, o Giovani e o Pedro Raul. O Kaká ainda pode aparecer, o restante não. Né, o Maicon mais pra frente, o Giovani e o Pedro Raul aparentemente não serão inscritos. E mais 12 na lista B. O que é a lista B? Jogadores entre 16 e 21 anos, jogadores oriundos da base, né, que tem um número de jogos ali, um limite considerável ali pela federação, eles podem entrar nessa lista B que não tem limite. Então alguns jogadores como o Breno Bidon, que tem só 19 anos, o próprio Kaique, né, da Copinha,
o Guinegão, o Bahia, né, que é o capitão do time na Copinha também. Esses jogadores entram nessa lista B. E aí o Corinthians pode... O próprio Felipe Longo, né, que é o goleiro reserva e tal. Então, assim, tem jogadores dessa lista B que o Corinthians mandou 12. O Denner, lateral esquerdo. Esses jogadores estão na lista B. E, inclusive, alguns titulares, né, que eu falei até do Breno Bidon. E 23 foram inscritos na lista A. O Hugo Souza e o Matheus Donelli. Os zagueiros André Ramalho, Félix Torres, o Gustavo Henrique e o João Pedro Choca. Os laterais Diego Palacios, olha ele aqui, Mateuzinho, Hugo e o Matheus Bidu. No meio-campo, bom meio-campo, hein? Alex Santana, André Carrilho, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Ranielli, Rodrigo Garro e Rian. E no ataque, Romero, que também teve a sua inscrição aí porque houve um novo contrato. Héctor Hernandes, Memphis Depay, Thales Magno e Yuri Alberto. É um bom time, é um bom elenco. Esses, os 23 iniciais, né, na lista A, mais os 12 da lista B, que tem esses jovens, como eu citei aí, Kaique, Guinegão, Breno Bidon, Léo Maná, o Denner, Felipe Longo, essa galera toda aí. Tá bem? Vamos seguir aqui, porque essa é a lista do Paulistão. E aí, já dizer pra vocês que o Corinthians provavelmente vai ter algumas mudanças daquilo que a gente imaginava. O Corinthians quer começar bem o Paulista, mas tem uma questão física que está ditando um planejamento um pouco diferente. Alguns jogadores se reapresentaram, mesmo aqueles que tiveram boa minutagem na reta final do ano, de uma forma positiva. Esses jogadores, beleza, o departamento físico lá tá olhando e dizendo assim, cara, esse cara tá bem condicionado, dá para começar com ele, e aí você vai mesclando ali na frente e tudo mais. E priorizando também aquele jogo da Neoquímica Arena, né? O jogo diante do torcedor. Então, muitos jogadores não estarão em campo já nessa estreia e serão preservados para o domingo, para aquele encontro na estreia da temporada diante da torcida. Outros jogadores terminaram a temporada com muita minutagem e não se reapresentaram tão bem. Esses o Corinthians vai dar uma segurada. Outros terminaram com pouca minutagem, daqui a pouco poderiam receber mais oportunidades, mas também estão lá com déficit físico. Então, todo esse cálculo está sendo feito agora por o Corinthians entender que a temporada é muito longa. É muito longa, tem muito jogo, tem muita coisa para acontecer. Então, assim, não dá para enfiar o pé agora, tem que dar uma segurada e ir dosando. E ir dosando porque, né, o Emiliano Dias chegou a dizer que nunca participou de uma pré-temporada de apenas uma semana. E foi isso que o Corinthians fez, né? Hospedou jogadores no hotel, lá do CT Joaquim Grava, fez aquelas avaliações físicas, aquele trabalho já, e, cara, já tem jogo na quinta-feira. Então, assim, é um negócio meio insano mesmo. Então, o começo ele vai ser um pouco mais gradativo do que a gente imaginava, né? A gente tinha uma informação de que o Corinthians queria começar muito bem o Paulistão para apagar aquela imagem do ano passado, quando o time não chegou na fase de mata, né? Um negócio bem vexatório, assim. E até por ter terminado a temporada muito boa, né? Muito bem, e gerando uma expectativa enorme no torcedor. Mas todo esse cuidado físico precisa acontecer. E pra gente fechar, essa notícia é inacreditável. Eu trouxe para vocês aqui, né, aquela dívida com o Giuliano Bertolucci, em que grande parte da dívida de 78 milhões de reais que o Corinthians tem com o Giuliano Bertolucci, ela se refere a juros. A dívida, na verdade, é de 53 milhões, mas só de juros aí chega nos 78 milhões. E que boa parte dessa dívida é um empréstimo que ele fez, um investimento na compra de 70% do Ramiro. 3 milhões e meio de euros, que em 2021 eram 26 milhões de reais, e com juros está em 42 milhões de reais. Quase 43 milhões. Pois bem, agora a Justiça de São Paulo estabeleceu um prazo de 3 dias. De 3 dias para pagar essa dívida de 43 milhões ao Giuliano Bertolucci. Cara, além disso, claro que o Corinthians pode ele precisa informar um método de pagamento que pode até ser parcelado. 43 milhões, gente, na bucha. Além disso, o Corinthians tem 15 dias para apresentar a defesa. E aí, assim, muita gente está com dúvida, porque, pô, se o Corinthians entrou naquele regime lá esqueci até o nome, né? De contas lá, para que as contas não fossem bloqueadas, para avisar os credores, como isso é possível? Porque se o Corinthians não pagar, ele vai ter alguma penhora, ele vai ter as contas bloqueadas, que é justamente o que o Corinthians buscou naquele regime. Pois bem, a gente informou aqui, né? O André Cury, por exemplo, que é outro empresário, conseguiu uma manobra via esfera federal para justamente apontando fraude em alguns contratos desse regime, segundo o André Cury, para que, caso o Corinthians não pague os seus credores, ele tenha as contas bloqueadas. Inclusive, a dívida do André Cury gerou bloqueio de contas, que inclusive atrapalhou o fluxo de caixa para o atrasamento de salários agora no início do mês, no início do ano. Então, uma coisa está vinculada à outra, né? Essas dívidas com empresários, elas vão gerando esses transtornos, problemas, que o Corinthians não consegue sair, parece uma bola de neve, Maria movediça, uma loucura. Mas essa aí de 3 dias para pagar 43 milhões de reais é brincadeira e vai ter que resolver, porque senão vai ter conta bloqueada, vai atrasar salário de novo, e aí vai ter uma série de implicações, pode ter uma penhora, enfim. Vamos lá, vamos acompanhar de perto essa situação. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!